arrebatamento da igreja. O que acontece? Irmão, não está se falando mais no arrebatamento da igreja. Eu acho que pode ser um dos fatores que os crentes não estão querendo mais congregar. Você já viu isso? Não é aqui não, no geral, é no Brasil, no mundo. Os pastores que eu tenho contato, até fora do país, dizem, irmão, os crentes querem na igreja. Onde eles estão? Estão no forró? Não, estão em casa assistindo televisão, Netflix e coisas parecidas. O que está acontecendo com a raça humana? Não é nem a raça não cristã, os cristãos que já fizeram uma confissão de fé, estão andando alguns dias aí, mas estão enfraquecendo na fé. Nós vamos dar uma pincelada, porque não é possível detalhar assuntos nos vamos ler pouco. Quem quiser esse estudo, eu tenho em PDF. Só dizer, pastor, eu quero o estudo de terça-feira, que eu mando em PDF, seu celular. Você pode olhar, ler as referências, que se nós for ler referência aqui, vamos sair 3h33 da manhã. Olha bem, falaremos hoje sobre o assunto que tem sido esquecido por muitos que esperam este acontecimento: arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Querido, desde quando nós aceitamos a Cristo, nós já ouvimos falar, a igreja vai ser arrebatada, nós vamos ser raptados da terra, nós vamos subir para estar com o Senhor. Isso, desliga essa daqui. É só de a outra deixa ligar, isso, que aí fica melhor o data show. Então nós ouvimos falar que Jesus está voltando para buscar a igreja. Eu estou com 55 anos que aceitei Jesus. Mas eu encontrei ontem um pastor com 89 anos de idade, já tem algumas horas que ele aceitou Jesus, ele disse que desde criança. Então, 89, praticamente 90, ele aceitou Jesus. Só que ele disse que está esperando Jesus voltar. Ele disse, eu tenho convicção que ele vai voltar. E eu vou subir com ele. Irmão, isso é gostoso demais se ouvir de um cristão. Pessoas que aceitou Jesus há 1 ano, 2 ou 3. Ah, não. Um dia eu encontrei uma jovem senhora, ela comentou um assunto. Eu olhei assim, porque a Bíblia fala que nós precisamos ter um novo nascimento. O que é novo nascimento? Nós estamos andando, nascemos, crescemos, vamos pela tudo, mas precisa ter um novo nascimento. É voltar ao ventre da mamãe? Não. É ter uma mudança de vida e começar a contar os dias a partir de agora com Cristo. Essa jovem senhora disse, eu fiquei na igreja tal 3 anos, na outra 2 e pouco, aí descobri, voltei mesmo catolicismo, Deus é um só. Você falou a verdade, Deus é um só. Apesar que lá na sua igreja, que você disse que está hoje, tem pessoas, não estou dizendo que você, senhora, indiretamente era para ela, adora, irmão Aristeu, uma estátua, um pedacinho de madeira, de barro, de bronze, seja o que for, como Deus para eles. Já os cristãos que tiveram um novo nascimento, adoram só o Deus verdadeiro. Não precisa de Maria para auxiliar. Se Deus quiser e Nossa Senhora. Não, Deus não precisa de auxílio de ninguém, não. Ele é ser supremo, ele é todo poderoso. Se é todo poderoso, ele não precisa de auxílio de ninguém. Não vou eu já encontrei crente que tem 10 anos que está servindo a Deus, aí diz, irmão, eu sinceramente, eu ainda gosto assim de, na sexta-feira da paixão, fazer um jejum. Não teve novo nascimento. Essa senhora que falou isso, e muitos outros que eu já encontrei, é porque nunca teve um novo nascimento. Irmão, nascer de novo, é uma nova criatura. Ele pegou aquele fardo velho, jogou no mar do esquecimento, Jesus abraçou ele e disse, vem para cá, e ele passa a ter novidade de vida. Isso é novo nascimento, e nós precisamos ter esse novo nascimento. Vem crises, pequena, média e grande, mas você continua firme, você nasceu de novo, você tem alvo, você tem um objetivo, é o céu. 81, eu congreguei numa igreja lá no Santo Hilário, não sei se alguém conhece lá, então enfim, conhece isso, anda por lá. Eu morava na Pedroso, como emendado, a minha tia congregava lá. A igrejinha tinha 13, 14 pessoas. Eu era o único jovem da época.
Hoje nós estamos vendo assim, meu filho não quer ir mais para a igreja porque lá não tem jovem. Irmão, nós estamos precisando aprender muito da palavra de Deus. Eu não vou estar nessa igreja porque não tem jovem, eu vou procurar lá. Aí chega na outra, ele acha outra desculpa para não ir para o culto. Eu sou da época que eu estudava à noite, e naquelas aulas que é liberado um pouquinho mais cedo, eu botava o livro embaixo do braço e chegava do meio do culto para frente e participava. Sabe quantos jovens faziam? Eu e mais um. E nós éramos uns 45 jovens, talvez uns 20 estudavam à noite. Eu e mais um que fazia isso. Vamos para o culto. Não. Já está tarde, já está terminando. E eu ia. Foi escolha minha. Eu aprendi, escolhi isso. Está na casa de Deus. Hoje não vai ter muita gente, não, só vai ter 3 irmãos. Não. Claro que eu gostaria que a igreja fosse lotada, mas eu vou prestar um culto a Deus, é individual. Se tiver mais gente, glória a Deus. Quanto mais lenha, o fogo é maior. Mas não deixe de manter a tua lamparina acesa. Não deixe. Sabe por quê? Se ela ficar apagada, espera nas outras serem acesas, você vai perder a oportunidade. É verdade. Quando isso vai acontecer? Não sei. Só sei que vai acontecer. E a qualquer instante. E como vai acontecer esse evento que será o maior da história? Irmão, nunca houve em toda a história da humanidade um evento que vai abalar todo o planeta Terra como o arrebatamento da igreja. Há 4 anos atrás nós tivemos um evento que nunca a raça humana do planeta tinha vivenciado, que foi a pandemia. O Covid, que alastrou e tornou uma pandemia. Uma epidemia passou por uma pandemia que foi global. Nunca o mundo vivenciou isso. Eu, com 63 anos, nunca vi. Mas Geraldo é mais nova que eu, talvez nunca vi, e trabalha na saúde. Nunca houve uma situação igual essa. Eu e você sobrevivemos. Você viu que milagre? Irmão, é bênção de Deus. Eu, com as minhas limitações de saúde, com quadro clínico, pandemia, Covid passou lá em casa, deixou um dia aquartelado ali, mas a minha velhinha. Depois ele passou outras vezes aí, eu fui só sentindo sintomas, não fui nem mais fazer exame. E eu estou de pé, para a glória de Deus. Irmão, Deus é fiel. Eu peguei a Covid, eu não senti. Não sentiu? Não. Irmão, Porque às vezes você pega, mas agora não. o sintomático, que chama por aí, mais leve. Deus não me pegou lá, Pois é, do pequeno ao maior. E eu não vou dizer engraçado, mas o que chama a atenção, que o rico também desceu a sepultura. Desceu o pobre, desceu. Desceu o negro, desceu o galegão, desceu o magnata. Todas as classes desceram a sepultura. Irmão, nós nunca vivenciamos e vivenciamos agora. O ataque às torres gêmeas dos Estados Unidos, 11 de setembro de 2001. Alguém viu falar essa história aí? Que um terrorista chamado Bin Laden comandou a operação de ataque aos americanos e a todos. Mais de 2.000 pessoas morreram. O mundo todo parou, abalou-se. Embaixada americana no mundo ficou mais de 8 meses fechada e começou a liberar visto muito pouquinho depois que passasse por um crivo. 7 de outubro de 2023, Israel, um dos países de maior segurança que nós temos no planeta, é um povo dos mais inteligentes, tem arma em Israel que o mundo todo gostaria de saber como é que eles produzem, e é patente de Israel, e eles não passam para ninguém. Eu trabalhei com um judeu, capitão do exército israelense, um homem de 2 metros e 2 centímetros, ele não era pequeno. Aí ele olhava para mim assim, ele chamou de pequenino. E ele me contava muito sobre o exército israelense. Primeiro, todos se
cidadão israelense, ele precisa saber manusear toda a arma de guerra. Ele disse que o menino, irmão Antônio, com 7 anos na escola, tem disciplina de manusear a arma. Vocês veem os vídeos, vocês são inteligentes, de muitas mulheres com fuzil atravessado, homens civis, tudo, eles têm direito de usar a arma. Porque qualquer lugar, na praça, que ele tiver, se houve um atentado, ele tem a autonomia do governo de Israel de fuzilar aquele terrorista. Não precisa dizer, vai ser preso, não. É pá, atirou em algum cidadão de bem, ele tem que ser fuzilado imediatamente. Ele tem a autonomia do governo israelense. Eu só quero dizer que todos esses acontecimentos têm trazido abalo à sociedade, mas igual o arrebatamento da igreja. Primeiro, vou só fazer uma colocação. Sou crente, fiel a Deus, e no arrebatamento eu vou ser raptado da terra. Mas aquele primo meu, que comunga comigo, é de dentro da minha casa, já falei de Jesus para ele vê o meu testemunho, ele não quer, mas logo ele vai saber a notícia, que João Neto desapareceu. Mas não é o primo meu, não, pode ser o meu irmão, meu tio, meu amigo, meu colega de trabalho. Vai haver um impacto em toda a raça humana. E a maior televisão do planeta, CNN, vai noticiar que dos 5 continentes desapareceu gente. Irmã Cida, o que me chama a atenção, hoje nós temos um tal de internet. Alguém ouviu falar dela? Nessa mulher chamada internet. As coisas, o crente tem que ser inteligente, olhar, analisar, calcular. Um dia desse eu fui fazer uma análise. Irmão, está tão moderno. Eu falo com uma prima minha que mora na Espanha, e aí fala aqui, e ela espirra de lá, e eu vejo que está gripada. Eu falo com a minha netinha de 4 anos, dele no cadeiro. Vovô e tal. Ela manda beijo para mim. Irmão, está muito avançado. E me chamou a atenção, sabe por quê? Crente precisa estar atento. Crente tem que ser inteligente. Que a internet vai noticiar o arrebatamento da igreja. E por que Deus trouxe a internet agora para esses últimos dias? Sim. Que a ciência multiplicar. Irmão, está muito avançado. Então, hoje, um clique, eu posso fazer uma linha de transmissão para os 5 continentes onde não tiver alguém cadastrado. A internet, primeiro eu vou voltar aqui. Alguém recebeu um toque de alerta essa semana no seu celular? Recebi. Deve que a televisão tinha anunciado. Goiás, DF, Mato Grosso do Sul, essa semana. Primeira quinzena, mais 4 estados. Então, todos os estados do país vai estar com esse sinal de alerta. Um programa criado pelo governo. O governo de São Paulo já havia criado para dentro de São Paulo, agora tem um nacional, que é aquele sinal de alerta sobre temporais, etc, etc. Porém, fique atento, crente. Fique atento. Mas eu quero dizer sobre o sinal. Na hora que a central em Brasília acionou, deu um clique, todos os celulares de Mato Grosso do Sul, Goiás e DF recebeu aquela mensagem simultaneamente. Você imaginou? A televisão brasileira, que eu não vou falar o nome dela, você sabe, vai dizer bem assim: desaparece centenas e centenas, principalmente os cristãos, os crentes, os protestantes desapareceram. Imediatamente, da região norte do país, vai vir link dizendo: desapareceu, estava no congresso, de repente 90% das pessoas foram raptadas. Bombeiro não vai dar conta de atender os pedidos, que vai ser inútil. Os socorristas, no contexto geral, pessoas desmaiarão. Sabe por quê? Porque eu estou bem aqui, e alguém ser raptado, e lógico, vai levar a pressão alta, e vai desmaiar, e vai morrer. Irmão, o arrebatamento vai acontecer desse jeito. E crente precisa estar pronto, genuinamente preparado, para na hora que a trombeta tocar, você vai dizer: adeus, planeta Terra, adeus. É assim que nós vamos fazer. Deus quer que todos estejam esperando e prontos para este momento glorioso. Irmão, olha essa palavra:
Deus quer que todos estejam esperando, só que tem que estar pronto. Aquele negócio que eu já falei do ônibus. Eu vou tomar um ônibus para ir ao centro da cidade, aí eu estou no ponto de ônibus, isso acontece mais. E estou aqui no zap, aí o ônibus está chegando, e aí quando penso que não, eu não dei com a mãozinha assim, né? O ônibus, motorista não pode parar. Eu estava esperando, só que não estava pronto. Tem uma diferença de estar esperando e estar pronto. Todos nós temos que estar prontos 24 horas por dia para a hora da trombeta tocar e nós sermos arrebatados. A igreja de Jesus aqui na terra, que chamamos também de noiva, deve se preparar para esse maravilhoso encontro. Bom, vai ser glorioso. Haja visto que vai ter momento de tormento, de choro, de desespero por aqueles que não subiram. E vai dizer, bem que minha mãe falava, bem que meu pai falava, bem que a minha vizinha falava, o pastor da igreja, eu achei ele incômodo, ele ficava batendo na tecla, arrebatamento, e agora eu fiquei, e agora o que vai acontecer? Irmão, eu preocupo com o arrebatamento da igreja. Muitos irão chegar, correr, dizer, tem aquela igreja ali, tá ali, ela até fica da noite com a porta aberta, toda hora que a gente chega lá, está dizendo, vamos lá, chega lá, não tem mais nada. Não tem mais. Irmão, tempo dentro de oportunidade. Tempo, esse aparelho nós damos o nome de relógio, ele marca o tempo de toda a nossa vida. Mas a oportunidade está contada para cada minuto e segundo dos nossos relógios. Nós não temos o tempo de deitar, tempo de levantar, de tomar as refeições, de ir ao banco, de ir na escola. Todos nós temos tempo sobre isso. Todos nós temos. Mas aproveite a oportunidade do tempo que você tem. Um exemplo. O tempo está fechado para chover e eu preciso ir ao mercado comprar algo que preciso comprar. Aí eu fico, será que vai chover? Aí vou lá, volto, dou uma olhada, volto. Daqui a pouco a chuva chegou, você não comprou alimento e à noite não tem como jantar. Oportunidade dentro do tempo. E a oportunidade que nós temos agora, nesse tempo, é preparar a nossa vida para o encontro com Jesus. Querido, eu vejo como vai ser glorioso na hora que nós formos arrebatados da terra. Estamos vivendo momentos de muita angústia na alma do ser humano. Irmão, você já pensou? Quantas pessoas estão em choque, sofrendo? Às vezes eles sofrem não é por falta até do pão ou do bem-estar social. Ele tem uma condição de sobreviver razoável, mas ele tem angústia na alma, ele está sofrendo. Eu tive numa médica hoje, fazendo uma consulta, uma jovem senhora muito simpática, e ela me contou, eu e a pastora Kelly, nós fizemos uma consulta. Como o horário era próximo, uma mesa só fez 2 consultas, ela ganhou dinheiro dele, uma consulta de Ela disse, pastor, como tem crescido os casos de pessoas depressivas dentro das igrejas? Ela é cristã também. Pessoas que vivem angustiadas na alma, assim. Você olha assim, ele está amargurado na alma. Você diz, mas ele tem casa boa, ele tem carro, ele tem salários bons, ele tem comida, ele tem família, tem filhos bonitos, e etc, etc. Mas angústia na alma. E dinheiro não tira angústia de alma, não, querido. Agora, Jesus, quando eu, ou qualquer um de nós, vamos até Ele, pedimos a misericórdia. Mas está crescendo tal de depressão. Dizem por aí que é a doença do século. Dizem, eu não pronuncio isso. Pessoas depressivas. Matias, como eu olho assim, uma pessoa depressiva? E no dia que eu vi a irmã Damares, senadora hoje da República, e ela dando uma palestra em Caldas Novas, ela disse, crente precisa entender, todas as pessoas que congregam no mesmo espaço, ele vai mudando de pouquinho, porque a depressão não chega assim, pá, estou depressivo, não, tem um histórico, vem anos atrás, mudou um pouquinho para o ano, procura para você, porque eu depressivo, né, ele não vai dizer, eu estou depressivo, me ajuda, negativo, é você que vai perceber e vai ajudar essa pessoa.
E não vai discriminar não, querido. Porque no dia que caso bater na tua porta, você vai saber o quanto é importante ajudar o próximo numa hora dessa. Ah, não, depressão não é coisa de crente. Ei, você não é nem psicólogo, nem psiquiatra para estudar a mente humana, o estado comportamental. Como é que você diz que não é? Enquanto estivermos aqui, somos passivos de adoecer, de entrar em crise, seja ela social, familiar, etc. Somos passivos. Agora, o que nós precisamos é ficar firme. Depressão foi diagnosticada, mas em nome de Jesus eu vou vencer. Crise, seja ela qual for, em nome de Jesus eu vou vencer. Sabe o que vai acontecer? Jesus vem e você salva. Vai acontecer desse jeito, é fato, sem sombra de dúvida. Por que isso tem acontecido? Incrível. A ausência real de Cristo no coração do homem faz com que ele vá aos poucos se afastando da casa de Deus. Irmão, é isso que acontece. Pastor José Pereira, de saudosa memória, foi meu pastor por um período X, e ele disse que um crente está aqui, pode ter 10 anos que está na casa de Deus. Ele senta no primeiro banco aqui que o crente está. Daqui um dia ele senta no segundo. Passa mais um dia, está sentando no terceiro, no quarto. Aí ele senta naquele último lá. De lá para a porta está bem mais perto. Aí lá no penúltimo banco, ele fala para o próximo que está ao lado deles: acho que eu ouvi uma nessa igreja aqui. Eu ouvi. Pastor aqui só fala em dízimo. Ele queria que o pastor falasse de macumba, que não está na Bíblia como cristão. Ah, eu vou nessa igreja, não. Essas irmãs aqui são tudo fofoqueiras. Ele começa de lá a enxergar o defeito de todo mundo. Mas ele não chegou para olhar no espelho da vida e dizer assim: eu preciso mudar nisso, eu preciso ter compromisso no culto de ensino, eu tenho que estar no culto, dentro da condição eu vou estar. Eu preciso estar na escola bíblica dominical. Ele não vê isso no espelho da vida. Aí ele viu todo o defeito, e ele é o único santo nascido na igreja. Aí ele disse: não cabe eu aqui. Aí ele vai embora. Aí lá fora ele disse que as igrejas dos crentes, essa igreja dos crentes. Crente não tem igreja não, irmão. Quem tem igreja é Jesus. Nós somos membros da igreja de Jesus. E é desse jeito que acontece, ó. Ele vai afastando aos poucos, vai deixando de vir ao culto, daqui a pouco fala uma ceia, não alimenta da palavra, e daqui a pouco ele está fraco. O que tem de gente no passivo de culto e ensino, passivo de escola dominical, vê se eles duram muitos dias na casa de Deus. Se tiver algum, me diga aí. A não ser que ele trabalhe num trabalho que está de plantão domingo de manhã e terça à noite. Irmão, ensino, estudo da palavra é que alimenta nós e que faz nós vencermos as batalhas. Vocês acham que eu não tenho um problema? Pastor, o senhor não tem problema? Se um homem, ó. Irmão, eu tenho muita bênção de Deus na minha vida. Pastor, domingo, o último dia que eu estava afastado aqui, eu estava lá em casa, no domingo, aí eu falei assim: rapaz, eu não posso ficar vendo no carro. Eu vou lá pro jogo lá do menino, lá no clube, ali, vou levar de repente eu até posso brincar. Eu vou lá. Aí eu senti que algo disse assim para mim: como que você vai para lá? O que você falou para mim? Que deixaria os jogos, os divertimentos seus nos domingos, nas terças e nas quintas. Então por que tu vais para lá? Aí eu falei: não vou mais não. Não vou mais. Aí eu voltei, fiquei em casa, foi onde eu botei a caixa de som com usina e fui cantar, fui louvar ele. Foi bem na hora que eu comecei, foi que o pastor Ribamar chegou, mais o irmão Aristeu. Aí eu até desliguei, daí fomos conversar, fomos orar. A gente precisa dar ouvido às coisas de Deus, ao chamamento do Espírito Santo de Deus, que Ele nos convida, nos chama, nos alerta. Se você está ligado a Ele, você pode estar ouvindo aqui, mas se você está ligado a Ele, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja e diz aos seus servos. Acorda e faz aquilo que tu me prometeste. O sinalzinho acionado. Acionado. O
que é o arrebatamento? O arrebatamento é quando os salvos que estão vivos serão levados para o céu, junto de Jesus, sem morrer. Aqui eu falei, tem muita referência. Quem quiser eu mando PDF. Se nós for ler, não sair em 3 horas. Olha bem. Os salvos. A leitura diz que mentiroso não entra no céu. Vocês sabiam que a palavra desculpa é mentira disfarçada? Alguém já sabia disso? Desculpa é uma mentira disfarçada. É omissão. O irmão Adilson me convidou para me almoçar na casa dele. Domingo ele vai. Mas você vai fazer um frango caipira com quiabo, né, Geraldo? Ele não gosta disso, né? E aí, eu não quero ir na casa dele. Aí ele me avisou 10 dias, 8 dias, aí quando ele sábado, confirmado. Irmão, eu estou resolvendo os problemas aqui. Eu não quero ir, eu vou inventar uma desculpa. Final da história, eu não vou comparecer e às vezes ainda mando uma mensagem, aquela mensagem sem pé e sem cabelo. Irmão, eu fui ver aqui e tal, minha unha está doendo. Eu vou comer com a unha? Vem aqui. Eu não quero ir e eu invento uma desculpa. Desculpa é mentira disfarçada. E mentira não entra no céu. Está na Bíblia, nós acabamos de ler, querido, é Bíblia. E contra a Bíblia não adianta perder tempo, você vai perder a metade. Só vai entrar os salvos que adentrarão o céu. Mentiroso, feiticeiro, macumbeiro, idólatra, e até quem pratica, ama e aprecia a idolatria, tudo isso, ou os pecados da carne, todos são abomináveis aos de Deus e não adentrarão o céu. Funciona assim. Se é Bíblia, vamos ater e respeitar. Enoque e Elias foram arrebatados, subiram vivos ao céu. As duas referências aqui. Também Jesus, depois de que ressuscitou, subiu ao céu, enquanto seus discípulos olhavam. Ele subiu. Irmão, isso é glorioso. Quando vai ser o arrebatamento da igreja? O arrebatamento vai acontecer quando Jesus voltar para buscar os salvos nos últimos tempos. Referência. Irmão, imagine se houvesse um comunicado do céu: Jesus voltará para buscar a igreja dia 30 de setembro de 2025, às 20 horas e 30 minutos. A chance, todos tomassem conhecimento de essa igreja estar hiperlotada, usando até telão, porque estava aqui de pessoas desviadas, crente que está sem estrutura na casa de Deus, estariam aqui, até aqui, assim tinha gente sentada, porque Jesus vai chegar às 8h30 e eu não posso ficar. Irmão, eu participei da vigília do dia 31 de dezembro de 2000 para 2001, fim do século 20. Eu me lembro que tinha 9 pessoas afastadas da igreja na nossa vigília. Pessoas que fazia anos que não pisavam. Mas como o mundo ia acabar, né? No final de 2000, alguém lembra dessa historinha? Mas eu lembro. O mundo vai acabar no ano 2000. E aí, ia acabar o mundo e acabar a oportunidade. Eles vão para a igreja para ser arrebatados. Só que só vai subir, você pode até ter dentro da igreja, mas se tiver novo nascimento, não sobe. É a palavra de Deus. E eu vi pessoas indo para frente, parece que 4 daqueles aceitaram, outras que passou de meia-noite, vocês não viram até agora. Não foram, mas os 4 foram reconciliar-se com Jesus. Jesus dará a ordem, uma trombeta soará. Querido, só os salvos ouvirão. Só os salvos ouvirão o tocar da trombeta. E ali será um processo rápido, que não dá tempo eu ir lá no senador Caneiro, consertar com meu genro, que eu briguei, eu falei asneira para ele, e eu não posso subir, brigar com ele, não dá tempo não dá tempo. Se eu briguei com a minha esposa, se eu dei um couro no vestido dela lá dentro, não dá tempo de consertar, porque num piscar de olhos, é muito rápido. Então por isso que o trem tem que estar pronto 24 horas.
Talvez não que eu saia no meu fusquinha para ir ao centro da cidade, passando o setor Pedro do Vigo, surgirá o arrebatamento da igreja. A minha esposa está em casa, mas ela estava esperando também. Ela estava pronta. Nós vamos estar com o Senhor para sempre. Irmão, é glorioso demais. O arrebatamento, nós precisamos atentar para isso. Vamos tirando os carrapichos que tem no dia a dia na caminhada. Tem coisinhas que precisam nós jogando de lado. Tem pessoas parando para ficar, vou dizer assim, prestando atenção em coisas pequenas. E o importante, a vida no altar com Deus, em comunhão com a igreja e tudo, está deixando de lado. E Jesus está chegando. Ninguém sabe quando isso será e poderá acontecer, em qualquer altura. Por isso temos de estar sempre preparados. Vejamos isto. A verdade sobre o arrebatamento da igreja. Uma pesquisa recente da revista US News World Report descobriu que 61% dos americanos acreditam que Jesus Cristo vai voltar à Terra. E 44% acreditam no arrebatamento da igreja. Ou seja, eles sabem, no contexto de 60%, os americanos, que são pesquisas, entenderam que vai surgir arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar. Mas aqui tem 44% de toda a população americana, dos que foram entrevistados, acreditam plenamente que arrebatamento vai ser da igreja que estiver preparada. E brasileiro, como seria isso aí? Pesquisa no contexto geral. Como seria? O que é arrebatamento? Com tamanha certeza popular, porque há tanta confusão interpretativa a respeito desses acontecimentos. A doutrina do arrebatamento pré-tribulacional. Irmão, tem gente, olha, interpretação da Bíblia é uma única. Agora, do homem são variadas. Tem homens que acreditam na interpretação real, que é pré-tribulação. O que é pré? Antes, próximo. E o que é pós? É depois que passou aquele evento. A interpretação real da Bíblia é essa aqui, pré-tribulação. Ou seja, os crentes não passarão pela tribulação. Irmã Cida, me parece que quando a senhora estava fazendo o curso ali, teve uma pergunta desse negócio. Um dia a senhora comentou comigo. Irmão, o que tem de gente que vê os acontecimentos, as referências bíblicas anterior, aí diz, não, eu sou o pós-tribulação. Pois é, se você é pós, está dando sinal que você vai ficar. Vai ficar. Exatamente. Irmão, imagine agora, Jesus veio e morreu na cruz para salvar a raça humana do planeta Terra, foi um sacrifício perfeito, maior da história, e agora nós estamos aqui, 1 ano, 10 anos, 20 anos, não interessa o tempo, servindo a Deus com retidão, e aí está para acontecer o arrebatamento da igreja, ele vai deixar nós passar o período da tribulação, sendo pisoteado, massacrado, humilhado e tudo, para depois levar nós. Nós não somos católicos passar por purgatório não, querido. Purgatório dos católicos tem isso. Não é assim? Né, irmão? Mas a senhora conheceu do purgatório lá de pouco, tem que passar. Eu era criança, mãe de eu via comentando com os amigos do meu pai que tinha um tal de purgatório. Eu ficava comentando, não posso matar o passarinho com estilingue, não, porque eu vou passar purgatório. Purgatório era uma purificação, eu ia torrar. Aí um moreninho desse no seu, ia ficar só um carvão. Diz que é um fogo. Não, o que é a mente do homem, irmão Geraldo? Falta de conhecimento. Falta, irmão, de conhecimento. Jesus fez tudo isso, deixando nós sofrer aqui, depois vai arrebatar. Negativo. Prepara, porque qualquer hora vai tocar a trombeta. E se ela tocar, tiver prontinho, sobe. Se não tiver, já ficou. O arrebatamento pré-tribulacional ensina que antes do período de 7 anos, conhecido como tribulação, todos os membros do corpo de Cristo, tanto os vivos quanto os mortos, serão arrebatados nos ares para o encontro com Jesus Cristo e depois serão levados ao céu. São as etapas. O ensino do arrebatamento é mais claramente apresentado em 1 Tessalonicenses 4, tal. Nessa passagem, Paulo informa seus leitores de que os crentes que estiverem vivos, por ocasião do arrebatamento, serão reunidos
aos que morreram em Cristo Jesus. A expressão aqui está dizendo o seguinte: eu, você, todos nós, vamos dizer, 50 milhões de brasileiros, vou falar nossa nação, nós somos 250 milhões, crente genuinamente está preparado, mas tem 38 milhões que já morreram, crente, e a Bíblia diz que será simultâneo, os mortos ressuscitarão primeiro, e logo em seguida, o que é logo em seguida? É uma questão de pouco tempo, os vivos serão raptados da terra, e nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Ah, meu pai morreu, mas meu pai era um crente fiel, minha tia, minha prima, minha esposa, meu filho, minha filha, fique tranquilo, que a Bíblia nos garante que serão todos arrebatados. Irmão, imagina para o coveiro ver um tanto de tum daquele sendo revirado. O coveiro, se for crente, vai, se não for, vai morrer do coração. Porque tem gente que hoje, quando tem um defunto aqui, que o caixão estremece um pouco, ele sai correndo. Zé Filho, que no dia que o irmão Paulinho, não, foi o irmão Paulinho, não foi? O irmão Paulinho trouxe o corpo aqui, o Zé Filho chegou e eu tive que sair para ir com o filho da irmã Maria para cuidar das questões. E aí deixou o corpo aqui, porque não tinha quem ficasse, ninguém sabia daquilo lá, estava no grupo. Quando o Zé Filho chegou, olha aqui, viu só o corpo do irmão Paulinho aqui, saiu quase 1 mil por hora. A velha queria até chegar, mas ele não. Aí ele só voltou quando tinha mais gente. Então, são questões pessoais, não vou ter sobre isso. Mas a questão é, parente morreu, crente genuinamente, fique tranquilo, ele vai ser arrebatado, sair do túmulo, vai estar no corpo glorioso e vai estar com o Senhor para todo sempre. No versículo 17, a palavra arrebatados traduz a palavra grega apazo, que significa dominar por meio de força ou capturar. Essa palavra é usada 14 vezes no Novo Testamento grego de várias maneiras diferentes. Olha lá, ocasionalmente o Novo Testamento usa apazo com o sentido de roubar. O que é roubar? Pegar e tirar em questões rápidas. Não tem roubo, né? O cara vai roubar um local, aí ele põe um alto-falante, ele levanta a bandeira e etc. Não, roubo é raro. Mas nós vamos ser roubados por quem? Por Jesus, pelos anjos? Não. A palavra expressa aqui está dizendo que é raptar, tirar e levar para estar com o Senhor. Para longe. Mateus diz muito claro sobre isso. Também pode ser usado com o sentido de levar embora com uso de força. Existe um hino antigo que nós vamos ser raptados como um imã que nos leva para cima. E o mais importante, irmão, nós lemos aqui no Apocalipse 22 sobre que a terra é quadrada. Então, quando alguém chamar você de crente quadrado, fique tranquilo. A Bíblia diz que é quadrado mesmo. E é dos 4 cantos da terra que surgirão salvos. Então, fique tranquilo. Se é um quadrado, não tem problema. Quem é redondo vai sair rolando, vai parar no beleléu. Mas o espírito vai parar no céu. É assim que funciona. Olha aqui. Outras referências. No entanto, para nossos propósitos, um terceiro uso é mais significativo. Diz respeito ao Espírito Santo levando alguém de um lugar para outro. Encontramos esse uso em 4 ocorrências. São referências, não vamos ter. Esse último uso é ilustrado em Atos 8, quando Filipe, ao completar o batismo do oficial etíope, é arrebatado e divinamente transportado do deserto até a cidade costeira de Azoto. De modo semelhante, a igreja será, no momento, levado da terra ao céu. Não deve se estranhar. Portanto, que um autor contemporâneo tenha chamado esse evento peculiar de o grande sequestro. Aonde as pessoas, que já falamos aqui, que quando vêem faltar os seus familiares, colegas de trabalho, da faculdade, aonde tiver, vai dizer, alguém sequestrou o Joaquim. O Joaquim estava bem aqui. E foi aqueles outros. Nessa hora ele vai ver visão, vai ver tanta coisa. E foi sequestro, não? Foi raptação. O anjo veio e raptou. Irmão, eu tenho uma convicção tão segura no arrebatamento da igreja,
Porque eu durmo pensando, acordo pensando, eu ando pensando, eu vivo pensando sobre a nossa estada com o Senhor. Pastor, o senhor lá no seu interior, o senhor pensa que bom seria se Jesus viesse agora? Sim. E não veio, talvez a minha falta. Eu deixei de evangelizar alguém. Enquanto não for evangelizar todo o planeta Terra, na íntegra, não vai dizer que ficou um país lá, não. Deus está trabalhando de forma extraordinária. Irmão, eu não tenho condição de falar para os ingleses, os chineses, eu não falo o idioma deles, mas Deus prepara missionários para ir falar com eles. Então o Evangelho está sendo pregado. Eu sou um pregador, você, nós somos pregadores do Evangelho. Aonde nós estivermos, nós precisamos estar pregando o Evangelho. É abrir a boca? Às vezes sim, às vezes não. Mas só o nosso comportamento. Quando eu estava com a médica hoje, e ela estava adiantando lá, aí disse, eu já ia chamar o senhor de pastor. Aí eu e a esposa uns meses, mas quem te espera que eu sou bem crente? Eu estava paisando, estava de gravata, estava tocando isso. Mas ela achou graça. Eu me senti assim que o senhor é pastor. É pregar o Evangelho de Deus. Agora chego eu lá, todo tatuado, estou falando para crente que aceitou Jesus ontem, todo tatuado, homens com brinquinho aqui, com xuxinha aqui, com aquelas roupas indecorosas. A chance de eu pregar o Evangelho é 0, 0, 0. Então eu vou despregar o que o outro saiu aí do consultório. Pastor, tem de andar todo social? Não, querido. Você pode estar até jogando bola, mas o crente é diferente. Não só olha para o crente. Você diz, Jesus passa por aqui. Mas Geraldo que mexe com tanta gente, não que entra uma paciente lá, você dá uma olhada assim. A pessoa que vai ganhar lá na maternidade, se ela diz, Jesus, tem umas que fazem uma oração antes do processo, né? Faz aquela oração, Jesus toma conta da minha vida. Em regra geral é crente que faz isso. E gente que tem comunhão com Deus. Então o crente precisa estar 24 horas conectado com o céu. Irmão, o horário já está acabando. O arrebatamento da igreja, quando vai acontecer? Uma vez que é impossível saber exatamente quando ocorrerá um evento iminente, não se pode contar com a passagem de determinado período de tempo, antes que tal evento iminente ocorra. Então não sabemos, não tem como calcular, não tem como fazer matemática nenhuma. À luz disso, é preciso estar sempre preparado para que ele aconteça a qualquer momento. Irmão, tem aquela vez que alguém falou assim, eu vou encontrar com você lá no Shopping X. Vou falar no shopping, eu estou ganhando dinheiro quando eu falo. Aí você está lá na entrada do shopping. Aí fala assim, não, agora nós vamos lá em Anápolis, você resolver a questão. Aí, esqueci o documento. Não dá tempo de voltar mais, porque tem um horário lá e só se for judicial, não pode chegar a casa. Aí sabe o que acontece? Você vai lá, vai perder a viagem, vai se decepcionar, teve custo operacional, simplesmente que não estava preparado. Sabia que tinha de ir, e que você vai com uma audiência, tem que levar documento. Ou qualquer lugar, só de casa tem que carregar documento. E você não estava preparado, só sabia, mas não se preparou. Irmão, aí o arrebatamento da igreja é semelhante isso. Eu sei que tem que estar pronto, mas não estou preparado. Eu vou ali tomar uma beer night, uma caipirinha, tem umas cervejas zero álcool, tem uma caipirinha misturada com sei lá o que, não sei o que, não sei o que. Está até esperando Jesus, mas não está preparado. Pastor, onde tem fundamento? Irmão, bebida é o alcoolismo, é vício, é droga, e Deus abomina isso. E se ele abomina, como que ele vai levar para estar com ele gente contaminada com isso? Ele pode até ter sido, mas se ele aceitou Jesus, mudou de vida, não praticou mais aquilo, Jesus perdoa e leva ele para o céu, que eu conheço ele, certo? Então funciona desse jeito. Está vendo uma seta aqui? Uma pergunta a você: está preparado para o arrebatamento da igreja? Irmão, a igreja vai subir, e quem não estiver pronto vai descer, ficar, descer. Vai ficar. Quando toda a igreja na terra, nos 4 cantos,
está falando que Jesus salva, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo, tem novidade de vida. A pessoa vem até aqui e experimenta. Ele desfruta da misericórdia, do perdão, da graça, de tudo. Só que aí um dia diz: ser crente é muito cafona, eu não posso ir para o forró, eu não posso usar droga, eu não posso prostituir, eu não posso traficar e tal, e sai. Ou seja, ele sente mais prazer em praticar os delitos de pecado do que andar com Jesus. Irmão, como eu gosto de andar com Jesus. Nunca, Antônio Filho, os meus lábios teve o prazer de fumar. A minha boca nunca deitou álcool. Irmão, é privilégio, querido. Eu tenho membros da família que foram viciados no álcool, outros ainda são, usam droga, etc. Mas eu decidi, não vou usar isso, não quero. Eu vejo que isso não funciona para mim. O mais importante é Jesus. Eu entrei na casa de Deus, estou desfrutando de todo esse benefício, e o mais importante, continuo firme. O mundo não saiu para mim, não tenho prazer dele. Várias referências bíblicas do arrebatamento. Olha aqui. Aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus. 1 Coríntios. Maranata. Você sabe o que é Maranata? A palavra Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Quando você vê essa palavra, mercado Maranata, em regra geral você já sabe que é um crente que passou por aqui. Está dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Ou seja, eu estou pronto, Senhor, estou te esperando. Você sabia que Jesus está vindo de vez em quando individualmente? O irmão, a irmã, a irmã é uma bênção, o irmão é uma bênção, aquele casal, a família. De repente, Deus permite, olha bem, eles sofreram um acidente e virem a obra. Meu Deus, mas não acredito, o irmão Joaquim, a irmã Miguelinho não posso falar a irmã Isabel, não, gente boa, irmão, Jesus veio e arrebatou eles. Você já viu a historinha de Elias, um rapazinho que andava lá, fazendo um trabalho? Deus chegou e disse: eu vou pegar esse rapazinho aqui e trazer para cá. E levou ele. Irmão, acontece o seguinte: Maranata está dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Mas você pode pronunciar se estiver pronto. Se não tiver, ele vem, você pode ficar. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Perto está o Senhor. São referências. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, cautelosos, prudentes, atenciosos, crente. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, pois a vinda do Senhor está próxima. Eis que o juízo está às portas. Eis que venho sem demora. Referência. Estamos chegando ao final de uma caminhada que tem como alvo a morada eterna, os céus, visto que é tempo de esforçarmos um pouco mais para chegarmos neste destino tão almejado por muitos. Quando entendemos que tem duas situações adversas no dia do arrebatamento da igreja: momento de glória e momento de tristeza. Todos têm certeza como estão suas vidas diante de Deus? A interrogação conclui. Para os salvos será um momento glorioso. Para os que não estão preparados, vai ser momento de choro, ranger de dente, angústia, tribulação, desespero. E vai dizer assim: mas por que que eu não dei crédito no que os irmãos falaram? Por que eu não atentei às palavras da liderança da igreja, do pastor da igreja? Por que eu inventei tanta desculpa para não estar aos pés de Cristo? Por quê? Pastor, a maioria das pessoas que pensa dessa forma, que eu vou aproveitar a vida, eu vou curtir a vida, eu vou participar de tudo que eu tenho direito. Quando eu souber que a vida de Deus está vindo, aí eu chego e peço perdão, e Deus já me perdoa e eu vou para o céu também. Muitos estão
pensando desta forma. Só que para a preparação para poder esperar a vinda do Senhor é como fosse uma poupança. Você, para ter um dinheiro para comprar alguma coisa, você vai depositando, para que no dia que você for encontrar aquele objeto de propósito seu, você tem o dinheiro guardado. É a mesma coisa, é a fé. Daqui você tem, desde a hora que você passou a aceitar Jesus, a viver sobre os mandamentos dele, você procura depositar sua fé fazendo aquilo que ele quer que você faça, nos seus mandamentos, para que na vinda dele, o que você possa ser reconhecido por ele e receber a recompensa que é a salvação diante do Senhor. Muito bem. Então, queridos, todos têm certeza como estão as suas vidas diante de Deus? Isso é individual. 1 Coríntios 11, leitura que nós fazemos, versículo 29 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é para examinar o Adilson, não é o Adilson para examinar. Examina a si mesmo. Você vai examinar a si. E eu costumo dizer, dá uma olhada no espelho da vida todo dia. Dá uma olhada. O que eu preciso mudar hoje? Eu preciso ter mais compromisso com a casa de Deus. Eu tenho que parar de chegar atrasado no estudo. Veja essa passagem dessa lição. Veja assim, muitos que ficam em casa, que não chegam a aprender disso, como que vai chegar a arrepender, como que vai chegar a salvação? Às vezes eu até estou errando, mas se eu estou aqui na igreja, eu vou precisar. Está aprendendo. Irmão, e na escola é um lugar de aprender, você sabe. Na escola, todo segmento da vida nós aprendemos na escola. Pode aprender lá? Pode. Não tem pessoas que nunca entraram numa igreja e aceitam Jesus lá sozinho? Tem. É o aprender sozinho. É igual, por exemplo, se eu for estudar só em casa, eu não vou me formar muito. Porque eu vou estudar a hora que eu quero, o tempo que eu quero, e na escola não, eu só obrigado a me Tem um compromisso. Né? É isso que acontece com todos. A salvação individual é por CPF, cada um tem um CPF, e quem tem que correr em busca da sua salvação é você mesmo, é eu mesmo. É eu que tenho que procurar melhorar aquilo que eu fiz no ano passado que não estava correto. A partir de agora eu quero ser uma nova pessoa. E não precisa divulgar no Jornal Popular não, querido. Isso é você e Deus. Só que todos que estão à sua volta vão perceber. O Joaquim mudou, mas a Isabel está diferente. É uma pessoa mais assídua aos cultos, mais compromissada com a obra de Deus, participativo das programações da igreja, vai ter qualquer evento, ajuda os irmãos. Isso é interação que nós precisamos ter com nossos irmãos, uma comunhão com a igreja. Amém? O horário acabou e nós não podemos prolongar mais. Mas o certo é, o arrebatamento é real e vai acontecer nesses dias. E quem estiver pronto sobe, quem não tiver, lamentavelmente, vai ficar. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Queridos,